Esse é um dos motivos que a gente não gosta de falar de política aqui, mas eu faço essa crítica. Que faltou o consolo do presidente com as vítimas do Covid. Aí entra a questão de... É questão pessoal, desvalorização também da doença, levou as questões também na brincadeira. E o Covid, cara, quando nós falamos de Covid, nós falamos de um risco biológico, né? Os cadáveres de Covid, os cadáveres vão numa urna totalmente lacrada. Não há preparo para cadáveres de Covid. Como foi seu trabalho na Covid, né? Então, o trabalho daquelas pessoas que trabalhavam na Covid, a Covid foi o quê? Quando foi um risco biológico, que Ninguém sabia como que tava indo. Sim, e quando souberam a dimensão dessa doença, é um risco biológico chamado de risco biológico 3. É um risco de iminência. Quando a pessoa morre de Covid, não há trato para essa pessoa. Só o saco, hein? É colocado a pessoa num saco zipado e é fechado e lacrado a urna funerária. E não tem visor para você ver o rosto da pessoa. Caraca, nem visor tinha, mano. Nem Tá no visor. saco, né? Nem Tá visor. dentro do saco. E a urna totalmente lacrada. Imagine só. Muitas vezes a velocidade da morte ela é muito rápida. E às vezes você quer dar um último adeus. Você quer um velório um pouco mais longo, velório totalmente curto. Já pensou essa... Era 15 minutos, acho. Era pouco tempo, uns 45 minutos no máximo, às vezes meia hora, velocidade de sepultamento muito, muito grande. Já pensou você ter esse momento de dor e você não conseguir se despedir de uma maneira que você queria? Já é complicado, hein, mano? Então, eu perdi muitos amigos na Covid. E tinha questão que, tipo, o teu pai e tua mãe moravam sozinhos lá, você tava isolado do outro lado da cidade, porque você não podia atravessar a cidade, tava todo mundo meio que isolado. Então, você não teve o último contato realmente. Sim. Aí você começa a puxar na memória, poxa, a gente já tá 6 meses aqui, todo mundo isolado, e minha mãe acabou morrendo ali, ou meu pai, ou uma tia minha, que eu tinha muita admiração, e eu não tive o último contato com a pessoa, mano. Aí entram duas questões que a Covid traz sobre isso. Perdemos muitas pessoas na Covid. Perdemos muitos amigos. Mas o que gera de lição aí? 2 aspectos. Primeiro aspecto, as relações pessoais são importantes. A presença, o tato, os sentidos é importante. E também outro aspecto é que nós se acostumamos com as relações virtuais. É um lado negativo. Porque muitas vezes estamos numa mesa de jantar, cada um com o celular. Sim. E conversando com outras pessoas, e esse relacionamento foi um pouco que foi dimensionado de uma forma equivocada. Então a Covid ela trouxe esses 2 momentos: valorizar as pessoas quando tem vida, esses momentos que ficam de memória, e também uma sociedade líquida, conforme o Bauman fala, uma sociedade que está acostumada às relações virtuais. Isso é um processo de globalização. Isso é um processo de capitalismo, um capitalismo tão gritante que as pessoas estão se acostumando com esse tipo de relação. E às vezes, para a gente ter um papo sadio, um papo interessante, para dar boas risadas, falta esses momentos, essa resenha. E essa resenha precisa ser feita porque são momentos que são guardados. Mesmo que as pessoas elas vão partir, mas esses momentos eles são sempre lembrados. Conforme a partir do meu pai eu lembro vários momentos que eu tive com ele, vários apelidos que ele tinha, né? Eu participei de podcast falando sobre o dia de aniversário dele, que é dia 2 de novembro. Eu sempre brincava, dia dos finados, eu sempre brincava, o apelidinho dele era Tio Chico, Tio Chico, você está vivo? Aí sempre foi essa brincadeira, esses momentos. E é muito difícil a gente lidar com essa partida, esse desligar das luzes, né? E sobram as memórias que a gente guarda, e fica essas guarda memórias no coração para ter a nossa partida, né? Em falar em memórias, Michel,